nome é Esther. Como o Sérgio falou, sou casada, tenho 4 filhos e 8 netos. O meu contato com o envelhecimento começou quando eu era criança. Meu pai era um administrador de um asilo de velhos. Então, eu tinha o convívio com os velhos como uma coisa muito comum. Eu via eles, principalmente no jardim, e eu sentia que havia uma calma, mas era uma calma meio exagerada. Eles ficavam ali, sentados à espera de alguma coisa que não acontecia. E era um processo de decadência. O meu pai, por sua vez, era um homem muito empreendedor, inteligente, trabalhava bastante, era muito resiliente, ele tinha passado por muitas coisas e conseguido superar, mas quando ele se aposentou, ele ainda buscou algum lugar de protagonismo, mas tentou aqui, tentou ali, mas acabou não se encontrando, não encontrando um lugar. Eu também vi ele virando alguém que começou a declinar fisicamente, psicologicamente. Eu cresci ouvindo muitas queixas sobre envelhecimento com um processo de decadência e perda. Mas, ao mesmo tempo, eu via que o mago Merlin era velho. Copérnico, Einstein, Oscar Niemeyer eram velhos. O arquétipo do sábio é velho. A Cora Coralina aprendeu datilografia com 70 anos para poder trazer a poesia que estava dentro dela para o papel e ser publicada. Ela ganhou um prêmio com 93 anos. Então, eu pensei, tem alguma coisa que o passar dos anos leva para a sabedoria? A gente ser velho e sábio tem uma conexão. Mas não é só o passar dos anos. Tinha algum ingrediente que estava fazendo parte do processo da sabedoria que eu nem sabia qual era. Aí eu perguntava para mim mesma, qual será esse ingrediente? E o que será que é sabedoria? Quando eu me aproximei dos meus 60 anos, inspirada por essa questão da sabedoria, eu fui estudar sobre o amor. Então, eu estudei durante 1 ano sobre o amor e fiz do meu aniversário um rito de passagem. Eu falei sobre o que eu tinha aprendido, sobre o amor no Cântico dos Cânticos, teve palestras, bênçãos, e eu senti que eu estava tinha instituído um ritual de passagem e eu estava passando por um portal. O que tinha do outro lado do portal, eu não sabia. E aí, nessa mesma época, eu li um livro do Rabino Zalman Schachter Shalom. Nesse livro, ele contava a experiência dele com o envelhecimento. Ele contou que, quando ele fez 60 anos, ele começou a sentir inseguro, olhar no espelho e não gostar muito do que ele estava vendo, dúvidas, medos. E aí ele resolveu entrar para dentro dele mesmo, foi para um retiro na natureza, ficar 40 dias, solitário, estudando, rezando, meditando e pedindo uma visão. 40 dias depois, ele saiu do retiro com uma visão. Essa visão é alinhada com o que Jung fala. Carl Jung, que é um psicólogo suíço, dizia que, a partir da metade da nossa vida, como se fosse o sol tivesse subido, chega no zênite e começa a descer, é hora da gente passar mais tempo em contato com o nosso interior, em busca da nossa essência, em busca de quem realmente nós somos, ouvir as nossas vozes interiores.
E ele chamou isso de individuação, um processo de individuação. Erik Erikson, outro psicólogo, dizia que as fases mais avançadas na nossa vida devem ser dedicadas a gente a gerar, continuar gerando, não mais biologicamente, mas continuar gerando em outras dimensões e fazer um processo de integração, quer dizer, começar a juntar todas as nossas partes, de forma que a gente possa realmente se tornar mais completo. O Rabino Zalman, alinhado com isso, ele foi buscar nas práticas espirituais diferentes, nas tradições espirituais diferentes, nas pesquisas de neurociência e de trabalho com ampliação da consciência, práticas e exercícios que pudessem colaborar com esse impulso que passa a vir mesmo a partir da segunda fase da nossa vida. As minhas respostas estavam começando a aparecer. Falei, existe um trabalho a fazer na direção da sabedoria. Eu fui para os Estados Unidos em busca desse modelo de trabalho. Aprendi os exercícios, as práticas, e esse trabalho, como ele é, vim para o Brasil e criamos um grupo. Esse grupo começou a fazer um trabalho de um lado, mergulhar para dentro de si e olhar primeiro para a sua vida passada. A sua vida, os relacionamentos, as coisas que são importantes para serem celebradas, as coisas que não são tão legais, mas que têm um potencial de aprendizagem muito forte, a gente poder recolher essas pérolas, as reparações necessárias, os perdões. Também a linha que junta lá do começo da vida até agora, a linha condutora que chega até o presente, e o futuro. Poder olhar para o futuro, ver o que é necessário, o que a gente ainda precisa fazer as pazes com a mortalidade, olhar para aquilo que a gente ainda quer ser. São exercícios de escrever, meditar, fazer exercícios com a imaginação, para trás, para o presente e para frente. Esses exercícios estão sendo feitos há 4 anos por um grupo que vem se apropriando dessas informações. E, durante esse tempo, eu comecei a pensar, será que é tão interessante, a gente gosta tanto desse trabalho, será que o nosso cérebro, o cérebro maduro, ele tem alguma diferença também que faz com que a gente queira e esteja preparado para fazer isso? De novo, respostas começaram a aparecer. O Dr. Jim Cohen, que é um pioneiro da psiquiatria geriátrica, ele diz que o cérebro maduro ele tem realmente diferenças em relação ao cérebro adulto. De um lado, existem declínios. Nós sabemos que a memória de curto prazo diminui. A gente sabe também que o processamento da aprendizagem é mais lento. A gente sabe que a nossa vitalidade diminui. Mas existem coisas que se mantêm. Por exemplo, a criatividade. Se a gente continuar estimulando, a nossa criatividade se mantém e pode aumentar ao longo da vida inteira, até o último momento. A nossa capacidade de amar não diminui. Quem tem convivência com crianças, sobrinhos, filhos de amigos, netos, bisnetos, sabe do que eu estou falando. Nosso coração abre, a gente tem mais camadas de amor para dar, de empatia, de compaixão. Tudo isso se mantém e pode se desenvolver cada vez mais até o final da nossa vida. Surpreendentemente, há coisas que melhoram. O que acontece no cérebro maduro é que os hemisférios cerebrais,
que antes funcionavam de uma forma um pouco mais igualitária, eles começam a formar mais conexões. Essas conexões que vão se ampliando entre os dois hemisférios, eles geram mais partes convocadas quando nós pensamos e tomamos decisões. Então, embora antes a gente pode usar mais um ou outro, na idade madura, de uma forma um pouco mais lenta, nós convocamos mais partes. Então, a espiritualidade, a intuição, a razão, tudo isso fica mais conectado. Então, nós temos o que se chama de pensamento pós-formal, que é um pensamento onde a gente pode relativizar mais as coisas. A gente consegue sustentar mais paradoxos e contradições. Nós conseguimos ver as árvores e a floresta ao mesmo tempo. Tudo isso vai acontecendo no nosso cérebro maduro, e isso não havia antes. A mesma coisa em termos emocionais também. Há circuitos de regulação emocional que, quando o cérebro fica mais maduro, eles se acalmam. Então, partes que são mais responsáveis por ativação e detecção de perigo vão ficando mais calmas. Então, nós vamos ganhando perspectiva, serenidade, positividade e uma sensação de mais libertação. Tudo isso é ferramenta para a sabedoria. As minhas respostas continuavam aparecendo. Legal, né? Muito bem. Nesse processo que a gente foi fazendo, existem vilões, coisas que contribuem negativamente. Por exemplo, isso nós sabemos aqui: fumo, álcool, drogas, pouco sono, pouca mobilidade, isolamento social. Tudo isso contribui negativamente para isso, para a gente poder manter o cérebro maduro, em ordem, crescendo e se desenvolvendo. Mas hoje eu acho que o maior vilão dessa história é o próprio estereótipo, o próprio estigma do declínio. Porque quando nós começamos a sentir realmente o declínio, que pode vir no nosso cérebro, o que acontece é que nós começamos a sentir uma placa tectônica embaixo dos pés que começa a se mover. A gente vai ficando inseguro. Vai começando a olhar principalmente para o declínio e deixa de ver aquilo que se mantém e aquilo que melhora. É como se a gente criasse em cima das nossas cabeças um teto, uma linha imaginária, embaixo da qual a gente procura aquilo que é familiar e confortável. A gente para de se desafiar, para de querer encarar dores e novos desafios. Esse é o processo. O trabalho para a totalidade, ele passa pela dor e pela dificuldade. Mas se a gente mantiver amorosamente o contato com a nossa vida, o teto se dissolve e abre espaço para o processo de individuação e de integração e de sabedoria que está lá à espera de ser colhido. Para algumas pessoas, isso é simples e natural. Eu confesso que eu preciso do meu grupo. Para me dar o suporte e encorajamento para continuar caminhando. Estar aqui hoje, amigos, foi um grande teto. Quando eu fui convidada para vir, eu Eu tive todas as resistências, medos, inseguranças.
dúvidas sobre a minha competência, a minha capacidade de fazer isso que eu estou fazendo. Com ajuda, com feedback, com um monte de gente do meu grupo aqui, eu fui me sentindo mais segura, mais capaz de fazer o que eu estou fazendo. Eu não tinha sido programada para ser alguém que vem aqui e fala de mim. Eu fui programada para cuidar das pessoas, né? Eu sou psicóloga, eu falar sobre as coisas, não falar de mim. Então, esse é um grande teto, que eu finalmente encontro a minha voz e a minha gratidão para expressar. Na verdade, nós todos estamos mudando. Eu estou vendo o grupo se transformar. Nós não estamos nos transformando em gurus, Sócrates, Iodas. Nós somos pessoas comuns, com histórias, que a gente resolveu se apropriar delas para poder colher a nossa aprendizagem. E está sendo muito bom. Resta convidar vocês para trazer a história de vocês, as experiências de vocês, os anseios, os receios, a criatividade, para vir fazer o trabalho com a gente. E poder encontrar a versão mais enriquecida de vocês, o sábio que está dentro, à espera de ser chamado. De forma que nós todos juntos possamos fazer um trabalho que as próximas gerações, quando olharem para a gente, possam dizer: quero ser um idoso quando eu crescer. Está nas nossas mãos. Obrigada.